Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana. Hoje eu vou dar introdução ao nosso curso de Letramento em Inteligência Artificial para educadores. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, qual é a história dela, como que ela se desenvolveu e o porquê ela se desenvolveu, o que não é inteligência artificial, quais são os tipos, as principais aplicações, e a gente vai dar uma olhada também, uma pincelada nas potencialidades da inteligência artificial na educação. Então, agora a gente vai começar destrinchando o que significa inteligência artificial e o que significa não inteligência artificial. Então, a gente começa pensando que a IA ela serve para tentar simular a inteligência humana. E a gente entende a inteligência humana como uma capacidade que a gente tem de se comunicar, de aprender, de reconhecer padrões e de resolver problemas, tudo isso através da nossa capacidade de memorização. Então a gente recebe uma informação, algumas a gente guarda por muito tempo e essas informações a gente consegue interligar elas e aprender, se comunicar, resolver problemas e reconhecer os padrões dessas informações que a gente recebe. A inteligência artificial, ela vem como uma tentativa de simular tudo isso daqui. Então, a gente entende que, como ela vai simular tudo isso, ela vai simplificar a nossa vida, ela vai facilitar a nossa vida. Ela não vai nos substituir, mas ela consegue fazer muitos trabalhos que, para a gente, exige mais esforço, tempo e dedicação, ela consegue automatizar. Então, ela surge numa tentativa de automatizar as nossas tarefas manuais e facilitar a nossa vida. Como a gente tem a capacidade de memorizar e sempre que a gente recebe uma informação nova, a gente consegue ligar ela com informações passadas, a IA ela vem com esse mesmo objetivo. Então, a base do banco de dados, ela que seria a memória dela, sempre pode se expandir. Então, a gente pode sempre adicionar novas informações. Ela pode criar coisas novas, fazendo interconexões com as informações que elas recebem. E com isso ela é capaz de criar coisas novas usando informações antigas. Então, o fato dela ter uma base de dados flexível faz com que ela possa aprender, assim como a gente aprende por ter uma memória flexível que sempre que a gente recebe informações novas, a gente consegue ligar elas com informações passadas. Agora, a gente vai dar uma olhada no que não é inteligência artificial, que muitas vezes a gente confunde. Então, a primeira definição que a gente pode ter certeza que a inteligência artificial tem e a inteligência artificial não tem é a capacidade de aprendizado. Então, ela não aprende. Então, ela não consegue simular a nossa capacidade intelectual, não consegue simular a inteligência humana porque ela não consegue aprender. E alguns exemplos de coisas que as pessoas acham que é inteligência artificial, mas não é por não ter essa capacidade de aprendizado, são coisas pré-programadas. Uma coisa pré-programada, ela é desenvolvida para fazer a mesma coisa repetidas vezes. Então, ela tem um banco de dados que não vai se expandir, ela vai ser programada, criada para uma coisa específica e ela vai fazer só aquela coisa específica. O banco de dados das coisas que são pré-programadas, ele não consegue se expandir, então tudo que elas fazem é porque está dentro daquele banco que foi criado por quem desenvolveu. Um exemplo disso são os chatbots, que são aqueles chats de conversa quando a gente compra alguma coisa no Mercado Livre que vem a resposta automática e dá duas opções para a gente, tipo, sei lá, continuar compra ou recusar compra. E aí você escolhe uma das duas. Muita gente acha que pode ser inteligência artificial, mas isso é pré-programado, porque ela vai receber apenas duas informações, ou sim ou não. E aí, como esses sim e não estão na base de dados dela, ela vai receber essa resposta, essa entrada de texto, e aí ela vai ver, por exemplo, se colocou não, ela vai seguir um caminho específico que foi programado para ela. Então, aqui tem o exemplo do chatbot, né? Que tem aqui um oi, tudo bem? Quer ver uma demonstração personalizada da plataforma? Sim, começar agora. Esse sim, começar agora já está no banco de dados desse chatbot. Quando você colocar no sim, começar agora, vai disparar para ele executar uma tarefa que já foi programada para ele. Então, ele não aprende, ele vai sempre ser mais engessado. E outro exemplo é que tem alguns robôs que eles são programados para coisas muito específicas. Então, eles vão fazer a mesma coisa repetidas vezes. É o caso que eu dei aqui, eu trouxe a imagem do robô seguidor de linha.
que ele é pré-programado para fazer a mesma tarefa repetidamente, que é o quê? Seguir a linha. Então ele não consegue aprender a fazer isso sozinho e ele não consegue aprender coisas novas. Ele só faz isso e ele sempre vai seguir esse padrão. Então, como a gente viu que ele não aprende, a gente tem que entender o porquê que ele não aprende. Então, ela não aprende porque a base de dados dela é fixa. Então, essa falta de flexibilidade de inserir informações, porque a única pessoa que pode inserir informações numa coisa que não é IA é quem programou ela. Faz com que ela não consiga fazer interconexões, faz com que ela não consiga aprender. Então, a gente tem que ter informações que estão na base de banco de dados dela. Se a gente inserir outra resposta aqui, por exemplo, ele não vai reconhecer. Se a gente tentar fazer o robô seguidor de linha fazer outra tarefa, ele não vai fazer. Então, essa é a principal diferença entre o que é inteligência artificial e o que não é. A inteligência artificial, ela pode aprender e o que não é inteligência artificial não aprende. Tá, então agora a gente vai entrar numa parte muito importante que é sobre a história da inteligência artificial. E para a gente pensar na história da inteligência artificial, a gente tem que ter uma certa distinção entre quando surgiu a ideia de inteligência artificial, que se a gente for analisar pelo conceito que IA tenta simular e automatizar o trabalho humano, a tarefa da gente pensar, raciocinar e aprender, e a distinção disso com a inteligência artificial como uma ciência, ou seja, quando a inteligência artificial realmente passou a ser uma ferramenta, uma máquina criada por nós humanos, com a finalidade de automatizar as nossas tarefas e de aprender como nós aprendemos. Então, eu vou destacar aqui alguns pontos e marcos históricos de como ela se desenvolveu a partir de ciência e a distinção de quando ela surgiu como uma ideia de que nós gostaríamos de ter algo para automatizar as nossas tarefas. Então agora a gente vai entrar no que seria a história da inteligência artificial e a gente vai dividir ela em duas partes, que seria as bases filosóficas, que antecedeu o que a gente tem hoje em dia, que é a inteligência artificial como uma ciência. Então, a inteligência artificial surge como uma filosofia nos séculos 17 e 18 por René Descartes, que vem com uma metodologia de criar modelos de máquinas simples e mecânicas que fossem capazes de resolver problemas matemáticos. E com isso surgem os primeiros autômatos, que eram máquinas capazes de realizar tarefas humanas. A palavra autômato vem de autonomia. Então, para a época, era um conceito bastante avançado, né? Você ter uma máquina mecânica que vai simular uma tarefa humana de forma autônoma. E aí a gente tem a questão de que para a época a música era muito importante, a arte estava muito em alta, então a gente tem alguns autômatos que eram capazes de fazer, por exemplo, tocar instrumentos ou criar notas musicais. Aqui eu trouxe alguns exemplos, esse daqui é uma máquina musical, que é um autômato. Aqui a gente tem a máquina de Pascal como exemplo, um autômato robotizado, a máquina de Olerite e um autômato de escrita. Eles eram todos feitos dessa forma aqui e eles eles seguiam um padrão de coisas específicas. Então, quando a gente sai dos modelos filosóficos, a gente entra na inteligência artificial como uma ciência. Mas a gente teve duas coisas que antecederam ela como sendo formalmente uma área de estudo, que são dois marcos históricos muito importantes, e eles aconteceram entre 1940 e 1950, que era ali uma época em que a gente estava terminando a Segunda Guerra Mundial e estava entrando em um momento de voltar a tentar se estabilizar, tanto economicamente quanto a questão da infraestrutura. E a tecnologia avançou muito durante a Segunda Guerra. Então, em 1943, o Pitts e o McCulloch, que é ele e ele, eles desenvolvem o primeiro modelo de neurônio artificial. O que seria um neurônio humano? O neurônio ele é a parte responsável no nosso cérebro por receber as informações, as mensagens e mandar impulsos, que são chamados de sinapses, para outros neurônios para fazer uma conexão e ter uma grande rede neural, para a gente compreender um assunto. Então, o primeiro modelo de neurônio artificial, ele era baseado em matemática e ele tinha essa estrutura aqui. Eu não vou me aprofundar na estrutura, mas é só a título de curiosidade, para que vocês possam entender
que foi um grande avanço para a época, porque foi depois disso daqui que foi possível a gente conseguir criar máquinas que pudessem simular um pouco melhor o funcionamento do cérebro humano. E aí, em 1950, a gente tem o Alan Turing, que ele é considerado o pai da computação, e ele também foi um matemático muito importante, porque ele foi um dos responsáveis por decifrar as mensagens da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Ele é o pai da computação, matemático, então ele ajudou a vencer a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Com a máquina de Turing, que ele tinha o questionamento de que as máquinas elas tinham a possibilidade de poder pensar. Então ele começa a fazer vários testes e ele desenvolve essa máquina aqui. E essa máquina ela foi capaz de pegar palavras-chave nas mensagens da Alemanha nazista e decodificá-las. Tem até um filme que é dedicado a ele, que se chama O Jogo da Imitação, que vai explicar um pouco melhor como que funciona a máquina e como que foi o desenvolvimento da tecnologia na época e como que ele conseguiu decifrar as mensagens da Alemanha nazista. Mas era basicamente, ela tinha toda vez que eles recebiam uma mensagem, eles iam guardando no banco de dados e aí essa máquina ela conseguia reconhecer as palavras desse banco de dados e fazer diversos cálculos para conseguir calcular a probabilidade de resposta e decodificar. Enfim, a ideia não é se aprofundar no funcionamento das máquinas que eu estou mostrando aqui a título de exemplo, é só para mostrar como a inteligência artificial ela foi evoluindo. E aí, em 1956, a gente tem a Conferência de Dartmouth, que reconhece a inteligência artificial como uma ciência. Essa conferência reuniu muita gente que já estava pensando em construir máquinas capazes de simular o funcionamento cerebral humano, mas só foi possível por causa do modelo do neurônio que eles desenvolveram, que o Pitt e o McCulloch desenvolveram, e porque o teste de Turing deu certo. Então, muita gente acabou vendo que era uma potencialidade tecnológica para a época e para os anos que iam suceder. E aí, essa conferência reuniu diversos estudiosos e reconheceu a inteligência artificial como uma ciência. Só que é muito interessante, porque antes de tudo isso acontecer, as IAs não eram chamadas de inteligência artificial. Então, eram chamadas de máquinas, eram chamadas de autônomos, era chamado de tudo que vocês podem imaginar, mas não era reconhecido como o termo inteligência artificial. E aí o John McCarthy, que foi um dos estudiosos que estavam na conferência, que também pesquisavam bastante sobre essa questão das IAs, ele veio com o termo inteligência artificial e isso se consolidou até os dias de hoje. De 1960 a 1970, a gente entra em um período em que muitas empresas começam a investir pesadamente em inteligência artificial, porque eles viram que começou a caminhar e que tinha realmente potencial para futuramente ser uma coisa muito boa para todo mundo. E aí, em 1966, a gente pode dar como exemplo a Elisa, que ela foi um chatbot, só que dessa vez ela não era um chatbot pré-programado para fazer coisas específicas e não aprender. Ela aprendia através das palavras e ela tinha capacidade de se comunicar. Então aqui é como ela era programada. Welcome to Elisa. E ela era uma psicoterapeuta. Então ela era praticamente, né, para a época, é o que a gente chama de psicanalista hoje em dia. Ela era capaz de receber os dados das pessoas, aprender sobre o que eles estavam falando, se comunicar com eles, que aqui, por exemplo, era uma conversa. E conforme ela ia atendendo pacientes e aprendendo mais palavras e mais coisas sobre eles, a base de dados ia ficando maior e ela ia tendo uma capacidade mais grande de poder avaliar as pessoas, de analisar o comportamento delas através das entradas de texto. Em 1970 e 1980, a gente tem o que a gente chama de inverno das IAs, que foi um corte de investimentos e de gastos. Porque, como a gente estava avançando muito, a gente chegou na Elisa e mais alguns modelos
que eram um pouco parecidos e estagnou. Eles não tiveram mais resultados além disso daqui. E aí muitas empresas e muitos países pararam de dedicar muito dinheiro como eles estavam dedicando antes, porque precisava de muita gente para precisava pagar pessoas qualificadas para fazer as pesquisas, os estudos e programar essas IAs. E também tinha a questão da infraestrutura, então era um gasto muito grande e eles cortaram porque não estava tendo o resultado que eles esperavam. Em 1980 a 1990, eles voltaram a investir e até porque, né, a tecnologia estava avançando cada vez mais. E aí eles surgem com os modelos especialistas, que eram inteligências artificiais capazes de simular pessoas humanas que eram especialistas em áreas específicas. Então, por exemplo, um médico, ele se especializa na área de neuro. Aí eles desenvolviam um modelo de inteligência artificial especialista em neuro, onde ele ia pegar toda a base de pesquisa de dados que um neuro precisava estudar para ele se tornar um neuro, e eles iam simular numa máquina, e aquela máquina era capaz de trabalhar como um médico neuro era capaz de trabalhar. E um exemplo disso é o Meissen, que ele era responsável por desenvolver diagnósticos médicos. Tinham outros modelos, mas esse foi um dos mais importantes e o funcionamento dele era basicamente assim. Então a gente tinha a interface do usuário e a base de dados. E era aqui que ele pegava e fazia todo o processamento para receber a informação do usuário e dar um diagnóstico para ele. Depois, a gente entra em 2000 e 2010, que é quando teve a ascensão da internet. Com a ascensão da internet, a gente começou a ter mecanismos de busca. E o que acontece? Como a inteligência artificial ela aprende informações novas, quando a gente tem mecanismos de busca onde as pessoas vão estar perguntando coisas o tempo todo, ela vai aprender o tempo todo, então vai ter muita informação. Nessa época, a base de dados das inteligências artificiais explodiu, porque era muita informação e ficou muito grande o banco de dados delas. Então aqui eu trouxe o Google como exemplo, né, que é um mecanismo de busca. E aí tinham inteligências artificiais que estavam ali embutidas. As IAs, elas também são capazes de filtrar informações por palavra-chave. Então, quando a gente buscava uma coisa, ela pegava as palavras-chave e te dava a resposta. E aí, em 2010, a gente vem, por exemplo, com a Siri, que acho que boa parte da população conhece, que ela tem a capacidade de reconhecer voz. Então, ela pode conversar com você reconhecendo a sua linguagem, seus padrões de linguagem. É muito interessante isso, porque a Elisa, ela tinha capacidade de comunicação, só que era por texto. E agora a gente chega na Siri, que é por voz. E aí a gente vai continuar andando. De 2010 a 2020, a gente tem a expansão do Deep Learning, que é quando surge o conceito de Machine Learning, que é aprendizado de máquina. Por quê? Porque quando a gente tem uma grande quantidade de dados que a gente conseguiu adquirir nessa época aqui da internet, que a internet estava em ascensão nos mecanismos de busca, que passaram até a ser por voz, os modelos de inteligência artificial, eles passam a aprender absurdamente rápido. E as redes neurais artificiais, elas vão acabar se desenvolvendo mais, porque as pessoas, além da inteligência artificial estar crescendo cada vez mais, a tecnologia está avançando muito rápido. Então, os pesquisadores dessa área, eles passam a investir muito em criar redes neurais artificiais que possam ser mais seguras, confiáveis e desenvolver IAs que sigam esses padrões de redes neurais, que vão simular o cérebro humano, e com isso elas aprendem muito mais rápido. Em 2016, a gente tem, por exemplo, a AlphaGo, que desenvolve uma inteligência artificial que é responsável por vencer o campeão mundial de Go. E por que isso é tão importante? Porque o Go ele é um jogo extremamente complexo com inúmeras possibilidades. Então, quando você desenvolve um modelo de inteligência artificial capaz de aprender todas essas possibilidades e ele mesmo gerar estratégias para vencer um humano campeão desse jogo, significa que realmente as pesquisas e tudo que foi feito para as inteligências artificiais estava funcionando, então elas estavam aprendendo absurdamente rápido e uma quantidade absurda de dados. Aí a gente chega em 2020 até os dias de hoje, que são os modelos generativos.
A gente viu que a gente tinha os modelos especialistas, que eram responsáveis por simular pessoas que eram especialistas em coisas específicas. Nos modelos generativos, a gente tem múltiplas funcionalidades. Então, uma IA, ela pode ser capaz de reconhecer voz, texto, gerar imagem, reconhecer arquivos, que é o caso do ChatGPT, que é o que a gente mais ouve falar por aí e o que a maioria das pessoas usa. Aqui tem um exemplo da tela inicial dele. Então, ele tem a aba aqui de estudos, que é onde vai ter possibilidade de você ver artigo, de você pesquisar coisas de forma acadêmica e científica. A gente tem a opção de voz, que é onde a gente pode, quando a gente aperta esse botãozinho, a gente pode falar e ele vai transcrever para texto. E aqui é para você literalmente conversar com o chat GPT como se você estivesse em uma ligação de áudio. Aqui você pode criar um novo chat. Aqui você pode pesquisar chats já desenvolvidos. No caso, por exemplo, um chat que vai falar sobre time de futebol. Você pode clicar aqui e ver sobre os chats que falam sobre time de futebol. Essa biblioteca, ela é das imagens que ele pode gerar para você. Então, ele gera as imagens e ele vai guardando nessa abinha de biblioteca. E projetos, porque você pode começar um projeto do zero com a ajuda do chat GPT. E eu trouxe também o exemplo do Gemini, que os dois são bem parecidos, só que o Gemini ele tem um diferencial, ó, ele é bem parecido com o ChatGPT, a parte do áudio, as ferramentas. Esse maisinho aqui que eles têm é para você poder anexar imagem, para ele reconhecer a imagem, ou áudio, ou arquivo, essas coisas. E aqui a gente tem o James, que é o maior diferencial dele. O Gemini, ele é capaz de se subdividir em genes, em inteligências artificiais especialistas. Então, você vai passar parâmetros para elas, por exemplo, geração de ideias. Esse gene de geração de ideias, ele tem parâmetros de conseguir ser extremamente criativo. Então, você vai dar as ordens para ele e ele vai se especializar naquilo. E você pode criar múltiplos gratuitamente. Então, contudo, a gente vê como a gente sai de modelos extremamente limitados e de uma ideia de que algo poderia facilitar a vida humana e a gente chega para modelos que podem literalmente imitar especialistas, reconhecer voz e reconhecer imagens ao mesmo tempo. Então, para concluir tudo isso, a gente chega no ponto do curso que é a inteligência artificial na educação. Bom, a gente viu como ela evoluiu e como ela está integrada nas nossas vidas e não tem para onde a gente correr. Então, a gente tem que começar a pensar em como utilizar essa ferramenta como um apoio para a gente poder facilitar a nossa vida, mas não uma bengala para a gente viver dependendo só dela. A IA, ela também é responsável hoje em dia, né, com essa questão dos modelos generativos. Tem muitas inteligências artificiais que são capazes de te ensinar a fazer coisas novas, seja tocar um instrumento, seja te ensinar uma nova língua, te ajudar a estudar para uma prova específica. Tem gente que não consegue conversar com a IA por mensagem, não aprende lendo, e tem muitos modelos que são capazes de conversar com você por áudio mesmo, como se fosse uma ligação. Então, a gente tem que aproveitar dessas potencialidades e a gente pode citar alguns modelos, por exemplo, o ChatGPT, que eu acho que todo mundo provavelmente conhece, já ouviu falar e usa, ou usa, né? Que ele te ajuda a corrigir textos, ele pode te ajudar a refinar sua escrita, a reconhecer certos padrões, ele pode te ensinar coisas novas, ele pode criar imagens. Tem também o Gemini, que ele tem uma opção muito interessante, que é a de você criar gems, que são formas de você subdividir várias inteligências artificiais especialistas em coisas específicas. Então, você pode criar um gem, por exemplo, para que seja especialista em te ensinar sobre direito ou te ensinar sobre a educação, sobre pedagogia e afins. Tem também ferramentas que foram criadas especificamente para professores, que é o caso do Teach, que vai ser abordado no último módulo do curso, e de outras ferramentas de inteligência artificial que são feitas especificamente para professores. Então, a gente quer chegar em um ponto de que a gente não veja a tecnologia ou as inteligências artificiais como uma coisa para se correr, para se ter medo ou para a gente negligenciar,
mas sim ver como uma oportunidade de aprimorar a nossa forma de encarar o mundo e como ele está avançando. Então a gente pode ver isso como uma oportunidade da gente aprender a lidar com a tecnologia e usar ela de uma forma eficiente que vai facilitar muito a nossa vida. No caso dos educadores e professores, a ideia desse curso é trazer para vocês uma base para que vocês possam utilizar a inteligência artificial para minimizar o tempo que vocês têm para preparo de aulas, para correção de tarefas e até mesmo para poder dedicar mais tempo às práticas pedagógicas e o contato com os alunos, porque isso faz total diferença. Ninguém gosta de ficar desgastado por trabalho, principalmente quando você tem que lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, que é o caso dos educadores e professores, tanto da base de escolas públicas quanto de escolas privadas. Os professores eles já passam muito tempo em sala de aula ensinando os conteúdos, ensinando as matérias, aplicando atividades, aplicando provas, e tem uma certa exaustão a carga horária de você exceder o tempo dentro de sala de aula para ter que preparar aula, para ter que corrigir prova, para ter que corrigir atividade, para ter que preparar atividade, para ter que fazer inúmeras coisas. Então a ideia é trazer um curso para que você saia daqui preparado para poder utilizar a inteligência artificial de modo a automatizar tudo isso e minimizar o seu tempo. É isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido.